ainda nessa questão prática, eu queria... Porque quando você falou das flores, e por isso que eu puxei ali antes, é porque eu nunca nem tinha parado, nem cogitado a ideia de que, cara, existe assinatura de flores, e aí chegam flores novas na sua casa sempre e tal. E dessa importância, de fato, cara, de você estar em contato com esse belo. Você falou no último podcast que esteve conosco sobre feminilidade, né? E agora a gente está aqui falando de virtudes. Você com seus filhos, você percebe, e aí é uma dúvida até sincera minha, eu não faço ideia, se há virtudes que a gente pode chamar de mais femininas ou mais masculinas, como desenvolver essa virtude com os filhos. Eu tenho um filho homem, eu tenho uma filha mulher. A questão da criação e o desenvolvimento dessas virtudes muda por a criação pelo fato de ser homem ou mulher, ou tudo é aprendível, ensina-se da mesma forma? Como é que você enxerga isso em casa? Olha, a gente, em primeiro lugar, a primeira coisa é perceber que a gente educa pessoas, né? Então, eu vou falar, eu acho que existe sim diferenças, eu acho que tem virtudes que elas desenvolvem a natureza masculina e tem virtudes que desenvolvem e ajudam a lidar com determinados vícios femininos, mas a gente tem que olhar para cada criança. Porque o que eu posso falar, vai falar, mas minha filha não é assim, meu filho não é assim, tudo bem. Em outro aspecto isso vai funcionar ou não. Então isso é o mais importante, a gente observar cada um e perceber o que está faltando e o que a gente precisa educar, porque tem muitas variantes, né? Tem as circunstâncias, tem como a estrutura familiar, tem o temperamento, exatamente. Agora, uma coisa assim que eu percebo é que em relação aos meninos, de fato, a virtude da fortaleza é algo que é muito importante. É muito importante porque é algo que está presente na natureza masculina, é algo muito central à força. Então, os meninos, eles têm uma tendência a ser muito impulsivos e um pouco imprudentes nas brincadeiras, nas atitudes, um pouco violentos na maneira de tratar, até de dar carinho. A maneira de um menininho expressar carinho, às vezes, é batendo. Os meninos, quando o Vitor chega, enchem ele de soco. E é toque físico. Entendeu? Eu vou dizer que eu vou dizer que são todos os meninos assim. Não, tem menino chão, que não é assim. Isso não quer dizer que ele seja menos menino, mas eu tô dizendo que existe uma tendência a essas atitudes um pouco imprudentes com a força. Mais brutas. E assim, de pular de lugar alto, os meninos ficam trepando na sacada lá de casa. Então tem muitas atitudes que vêm da nossa prudência moderar essa, que não é uma coragem, é uma audácia, né? Eles ultrapassam o limite da coragem e se tornam audaciosos. Então, a gente tem que ponderar, tem que cuidar disso e aplicar força, direcionar a força. É difícil, porque também não pode emascular o menino, né? Exatamente. Aí, por isso que é tão bom ter o pai e a mãe. Porque a mãe, ela é aquela figura que o menino não precisa ser forte para a mãe. O menino sabe que para a mãe ele é um bebê sempre. Então, ele pode chorar com a mãe, ele pode se esconder quando está com vergonha com a mãe. Então, a mãe é aquele colo em que ele não precisa ser forte. Incondicional. E o pai é aquele que está do lado orientando a força e sendo um modelo de força. Então, isso é muito importante. Que o pai seja esse modelo da força adequada. Que é uma força que ele direciona, uma força que é muito mais da capacidade de receber, digamos assim, os baques, de sustentar, do sustento do que realmente da força ativa, né? A não ser quando ele vai brincar, então ele já orienta. É bom que o pai mostre que ele tem mais força que os filhos, ele não precisa se fazer de fraco, ele não precisa deixar que os filhos vençam. Então é muito bom, porque o filho é muito bonitinho, porque o Inácio, tudo ele me pergunta, ele ganhou um relógio de aniversário, ele perguntou, foi lindo antes de dormir, papai dorme de relógio? Aí eu falei, não, meu filho ele tira, então eu vou tirar o meu relógio. Vitor, então, o modelo dele não é o professor de fora, é você. De jeito nenhum. O exemplo arrasta. Foi pro concerto de piano que ele tá começando a tocar. Ele quis ir de blazer, assim, igualzinho a mim. Aí eu não ia. Ele não ia. Aí ele falou, você tem que ir igualzinho a mim. Aí eu fui lá, coloquei o blazer azul igual dele. Que legal. É muito lindo. É emocionante. E, por outro lado, o que eu percebo, assim... Então isso eu percebo nos meus 2 meninos, né? Então, eu vou te dizer, por exemplo, o Vitor e o Pedro Neto, que é o irmão dele, mais velho.
Eles, por mais que sejam, assim, tem muito essa coisa ativa, tudo, eles são muito diferentes de personalidade. Então, o Vitor é uma pessoa extremamente mais sensível, é mais delicado, é mais sensível à arte, a tudo. Então, o irmão dele é um esportista, é um atleta. Então, vai dizer que o Vitor é menos homem do que o irmão dele? Não. Então, não é pra gente criar estereótipos com base nisso. Mas a gente tem que saber que a natureza masculina, ela é uma natureza que tende mais à atividade, à explosão do corpo, de necessitar de movimento. É prova disso. É impressionante o quanto eles correm pela casa, o quanto eles andam, e o quanto a gente tem que dar, mas ao mesmo tempo, assim, eles precisam desse carinho, desse cuidado, dessa prudência que eles esperam que venha de fora. Sim.